Está no ar o seu Bíblia Fácil, que bom ter você aqui conosco. É uma alegria, realmente uma alegria para nós da Novo Tempo compartilhar a palavra com você. Nós estamos na nossa temporada sobre as profecias de Daniel e hoje nós chegamos ali na metade do livro, né? A metade do livro é marcada ali pelo capítulo 6, capítulo 7 e hoje nós vamos estudar o capítulo 6 com aquela conhecida história de Daniel na cova dos leões. Mas apesar de ser uma história muito conhecida, ela tem lições preciosas para a nossa vida. É uma história realmente empolgante, uma história que nos desafia espiritualmente. Toda vez que eu estudo a história de Daniel na cova dos leões, ou que eu ouço na história das crianças na igreja, ela me desafia e eu vou contar para vocês alguns aspectos que são desafiadores para a vida cristã dessa história da vida de Daniel. Tá bom? Estamos aqui com os nossos convidados, já somos amigos agora, sexta semana, já dividimos histórias, já sabemos um pouco da vida do outro. Vocês vão perceber que quando terminar essa temporada, vocês vão manter a amizade aí. Aliás, amigos, as minhas melhores amizades eu fiz a partir do estudo da Bíblia. Os meus melhores amigos eu fiz estudando a Bíblia junto com eles. Porque essa é uma liga que não quebra, né? A liga do estudo da palavra é uma liga que não quebra. E nós vamos estudar agora esse episódio que é fenomenal. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos muito, Senhor, porque nós não merecemos, mas o Senhor nos dá a graça de podermos te conhecer um pouco mais através da palavra. Obrigado por ter se revelado a nós, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é uma carta de amor que o Senhor deixou para nós, nos mostrando o caminho para nos encontrarmos de novo pessoalmente com o Senhor. Nós estamos aqui para estudar esse capítulo do livro de Daniel e as implicações que ele tem para a nossa vida, e eu peço que o Senhor nos ajude, que o teu Santo Espírito nos batize nesse momento, possamos ter a mente clara, Senhor Deus, o coração aberto para receber a mensagem do texto bíblico, em nome de Jesus. Amém. Amigos, o capítulo 3 de Daniel, ou melhor, o capítulo 6 de Daniel, que conta a história de Daniel na cova dos leões, é um capítulo que tem um paralelo no livro de Daniel, que é o capítulo 3. A gente lembra quando a gente estava estudando o capítulo 3, que a gente perguntou, onde é que está Daniel? Né? Daniel escapou. Né? Alguém pode dizer assim, Daniel escapou da prova de vida, né? Porque só estavam os três lá com ameaça de morte. Daniel parece que não passou por uma ameaça de morte. Então, para quem pensava assim, aqui está o capítulo 6. No capítulo 6, você tem Daniel enfrentando um decreto de morte, assim como os seus amigos enfrentaram um decreto de morte lá no capítulo 3. Daniel também tem uma lei, né, uma questão cívico-religiosa, porque é uma lei feita pelo rei e uma lei dos medo-persas, né, as leis dos medo-persas eram conhecidas por não poderem ser revogadas nem pelo rei que as fez, que assinou. Então, a lei dos medos e persas tinha que ser cumprida a qualquer custo. Então, você tem aqui também uma lei que é cívico e religiosa, assim como tinha no capítulo 3, uma lei cívico-religiosa. Também tem uma sentença de morte. Lá a fornalha, aqui a cova dos leões. Também tem uma questão de adoração. Lá era a adoração à estátua, à imagem, e aqui a adoração ao próprio rei, porque por 30 dias, a gente vai ler, só podia orar ao rei. Então, são capítulos muito semelhantes. Aliás, uma dica aqui, o livro de Daniel é um livro cheio de paralelos. Por exemplo, semana que vem, nós vamos começar a parte profética de Daniel, com o capítulo 7. O capítulo 7 está em paralelo com o capítulo 2, porque no capítulo 2 nós temos 4 reinos. No capítulo 7 tem 4 reinos também. E a gente vai estudando o paralelo desses capítulos proféticos para a gente poder entender. Assim como acontece também no Apocalipse, né? Você tem um paralelo das 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas estão em paralelo e a gente vai entendendo os aspectos quando a gente estuda esse paralelo. Mas então, dito isso, vamos aqui para o nosso texto bíblico, tá bom? Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6
começa com o rei Dario sendo exaltado. Mas antes da gente ler o capítulo 6, eu queria que vocês fossem comigo para Jeremias capítulo 29, porque Jeremias capítulo 29 tem a ver com o que está acontecendo aqui. Por favor, lá, Jeremias capítulo 29, de 10 a 14. Vamos ler aqui rapidinho, só para a gente pegar o contexto do que está acontecendo. Jeremias 29, 10 a 14. Aqui, ó. Jeremias, você está acompanhando aí em casa? Jeremias capítulo 29, de 10 a 14, diz assim: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. E eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Por que esse texto é importante para Daniel capítulo 6? Porque às vezes a gente fica se perguntando assim, por que Daniel foi tão teimoso? Ora, não seria mais fácil ele fechar a janela dele e ir orar sem ninguém ver? Porque o decreto dizia, não pode orar por 30 dias. Daniel não poderia ir para dentro do banheiro orar? Orar no lugar que ninguém visse. Por que ele foi orar na janela? Daniel estava orando por esta promessa que nós acabamos de ler. Ele orava todos os dias em direção a Jerusalém. Para quê? Os 70 anos tinham acabado. Estavam ali nos seus momentos finais. E Daniel estava dizendo, Senhor, nos leva de volta. Aí vem o decreto e diz assim, não pode orar por 30 dias. E Daniel pensa, eu vou parar de orar pela promessa de Deus? De jeito nenhum. Então, o texto de Jeremias 29, 10 a 14, é um texto muito importante para a gente entender por que Daniel continuou orando, mesmo quando tinha um decreto de morte. Não era só porque Daniel gostava de orar. Era porque Daniel estava orando pela promessa de Deus. E não só por ele, Daniel estava orando pelo povo. Mesmo que ele fosse morto, o povo receberia a promessa de Deus da libertação, tá certo? Então, Jeremias 29, 10 a 14 é um texto importante. Dito isso, o contexto, agora vamos para o texto de Daniel, capítulo 6, 1 a 2. Pareceu bom a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Era uma característica, agora um pouco de história, né? Era uma característica do reino da Medopérsia, dividir o seu território em territórios menores, que se chamavam de satrapias ou satrápias. O Império Medo-Persa talvez tenha sido o maior império em extensão territorial. Então, para um governo ficar centralizado, era difícil você governar as pontas do território. Então, o que é que eles fizeram? Eles dividiram em centenas de satrapias ou satrápias. E cada uma dessas satrapias tinha um sátrapa, que era um governante. Como se fosse, imagine o Brasil é dividido em prefeituras, não é? Então, cada prefeito ali cuida de um território. É como se fosse o sátrapa, tá? E ele era subordinado ao rei. E ele, o Dario, resolveu colocar para administrar os sátrapas 3 presidentes. E um desses presidentes era Daniel. Isso me impressiona, sabe por quê? Porque Daniel, ele era servo do império inimigo da Babilônia. O império passou, mas esse homem chamado Daniel era tão inspirado por Deus, tão correto, tão certo no que fazia, tão eficiente no que fazia, que o império que tomou
a Medo-Pérsia, né, o império que tomou o território da Babilônia, disse assim, olha, vai sair todo mundo, menos esse aqui, deixa esse aqui que ele vai ser presidente. Aquilo que a gente tinha conversado semana passada sobre a eficiência e o testemunho de um cristão. Veja, a gente vive hoje num clima no mundo da tal da polarização política, né? E é uma briga de um lado com o outro. Onde é que o cristão está nesse negócio? O cristão está no andar de cima. O cristão está no mundo para pregar o evangelho para quem é de esquerda e de direita. E o cristão está acima dessa briga horrível que acontece aí. Como Daniel. Daniel nem era da Babilônia, nem era da Medo-Pérsia. Daniel era de Deus. E sendo de Deus, ele serviu com integridade os dois impérios. Né? Esse é um exemplo para a gente. Hoje, veja, quando a gente se posiciona nessa dicotomia que a gente vive no mundo e no Brasil, quando a gente se posiciona, eu sou desse lado, nós perdemos a oportunidade de pregar para todo mundo do outro lado. E esse não é o objetivo de Deus para os seus cristãos. O cristão, ele está, eu sempre digo, o cristão nem é de esquerda nem é de direita, o cristão é de cima. Ele é bíblico. E ele vive para pregar o evangelho para todas as pessoas. Né? Mas vamos lá. Daniel é trazido para ser presidente, né? Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. É o seguinte, ele saiu da Babilônia e se tornou presidente. Aí, quando ele se tornou presidente, ele foi o melhor dos presidentes. Aí o rei disse assim, não, eu vou colocar ele acima dos presidentes. Eu sempre me lembro, quando eu leio isso, de José também, né? José chegou escravo no Egito, foi trabalhar como escravo na casa de Potifar, foi o melhor escravo. Aí, Potifar, diz o texto lá em Gênesis capítulo 39, que Potifar colocou José sobre tudo que ele tinha na casa, administrador da casa de Potifar. Foi o melhor administrador. Aí ele foi preso de maneira injusta, ele foi o melhor preso que tinha. Foi colocado para cuidar dos presos. Aí ele virou governador do Egito, foi o melhor governador que existiu. E o cristão, ele tem o espírito da excelência. Lá em Deuteronômio capítulo 28, diz que o cristão foi feito para ser cabeça e não cauda. Então nós temos essa obrigação cristã de sermos os melhores no que nós fazemos, sem perder a perspectiva de que o futuro e a eternidade é que é o nosso objetivo, mas como funcionário, como empresário, como professor, como qualquer função, como policial, a gente tem que ser o melhor que a gente pode fazer. Por quê? Porque isso é um bom testemunho a respeito do reino de Deus. A irmã Cláudia pegou o microfone, depois você fala. Pastor, Deus honra Deus honra. a fidelidade Sim. dos seus filhos. Quem é fiel à palavra dele, ele honra. Você sabe que essa é uma promessa bíblica, né, irmã Cláudia? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu acho que ou é 1 Samuel 2,30 ou é 2 Samuel 2,30. Vamos ver aqui. Deus honra aos que o honram. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Vamos lá aqui. 1 Samuel 2,30, eu acho. Essa é uma promessa que eu sempre guardo comigo. 2,30. É isso mesmo, ó. 1 Samuel 2,30 diz assim: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei aos que me desprezam. É uma promessa Justamente, bíblica. Né? De Gênesis e Apocalipse, é o amor de Deus. Exatamente. Pela humanidade. Amém. Pode falar. E é interessante porque a gente olha para o Evangelho, para Jesus, ele vai dizer, né, no mundo 3 aflições, mas eu venci o mundo. Uhum. Né, e a gente sabe como ele venceu o mundo. Quando a gente olha para Daniel, a gente vai perceber o quê? Né, ele era reconhecido, mas ele sabia que tinha um preço a pagar. Mas o preço não interessava, o que interessava para ele era a recompensa. Exatamente. Que ele teria. Né? Eu trago muito isso para esse tempo. Né? Então ele teve bom ânimo e ele venceu aquela situação, por quê? O que interessava não era o problema que ele ia passar, mas sim aquilo que esperava ele, a esperança que movia ele. Né? Então ele sabia, né, que aquele tempo iria passar, ele sabia que ele ia conviver com Deus, então era isso que dava esperança na vida dele. Que frase bonita, viu? O preço não interessava porque o que interessava era a recompensa. Daniel estava de olho no prêmio final, né? Isso mesmo. Então aqui, ó, Dario quer colocá-lo como
chefe dos presidentes. Isso aqui é importante, sabe por quê? Porque todo o decreto vai sair da inveja que tinham de Daniel, né? Então os presidentes e os sátrapas procuravam uma ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Eu falei para vocês no começo, né? Falei para você de casa também, que a história de Daniel me desafia. É exatamente esse ponto aqui que eu estava falando. Você imagina, eu vou tentar dar uma contextualizada, tá? Na história de Daniel, só para a gente ter uma ideia de como foi. Assim, ó, os caras queriam pegar Daniel em alguma coisa, por quê? Ele está tomando os cargos de todo mundo, tudo que ele faz é excelente, ele vai ser nosso chefe agora. Então vamos encontrar alguma coisa para tirar Daniel do cargo. Aí foram lá no imposto de renda de Daniel. Ele não sonegava absolutamente nada. Foram olhar as contas de Daniel, tudo pago. Foram olhar lá as promessas de Daniel, todas cumpridas. Foram olhar lá a vida social de Daniel, ele não destratava ninguém. Foram investigar, a Bíblia diz que investigaram em tudo e não se achava erro nem culpa. E olha que Daniel tinha uma responsabilidade, ele era presidente em um império gigantesco. Inclusive aqui tem um grande exemplo para cristãos que se envolvem com administração pública. Não tem pecado nenhum nisso, mas aqui está o exemplo. Você quer se candidatar, você quer ser alguma coisa, cargo eletivo, aqui Daniel. Ó. Foram caçar as verbas de Daniel, estava tudo no lugar. Tudo no lugar. E por que isso me desafia? Eu fico pensando, você de casa, pensa comigo também. Se hoje fossem fazer uma investigação a respeito da nossa vida, nesses detalhes assim, nossas contas, como a gente trata a nossa família, como a gente trata os amigos, como a gente trata os desconhecidos, como a gente trata as pessoas que não têm muita coisa a nos oferecer, será que encontrariam também uma vida como a de Daniel? Eu paro para pensar nisso. Porque Daniel, amigos, ele não era um super-homem. Daniel não era um anjo. Daniel não era um ser celestial. Daniel era um homem igualzinho a nós. Qual a diferença de Daniel? É que Daniel nunca largou a comunhão com Deus. Tudo que Daniel ia fazer, parece que Daniel estava ecoando um texto que viria depois. Portanto, quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, inclusive ser presidente do Império Medo-Persa. Faça tudo para a glória de Deus. Isso é um desafio para a gente, né? Mas vamos lá. Então não acharam nada. O que é que vão fazer? Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E aqui para mim é uma coisa que a gente podia parar e ficar horas pensando nisso aqui. Porque esses caras eram inimigos de Daniel. Sabe o que foi que o inimigo de Daniel disse sobre ele? A gente não vai encontrar nada contra ele. Só tem um jeito da gente encontrar alguma coisa contra Daniel. O inimigo dele falando. Se a gente criar uma lei que vai contra o Deus dele. Sabe por quê? Porque até os inimigos do Daniel sabiam que ele era fiel. Os caras não gostavam de Daniel. Mas tinham que admitir que Daniel era fiel. Tinha que respeitar a integridade. Pode falar aqui no microfone. Fala no microfone que a senhora falou agora. Eles tinham que respeitar a integridade dele, né? Tinha que respeitar a integridade. E aí eu me desafio de novo nesse negócio. Você de casa aí. Bem, é muito bom e é fácil ser elogiado pelos amigos, né? Mas o que os seus inimigos diriam de você? Amigo, inimigo para falar mal da gente, eles têm muitos argumentos, mas os inimigos de Daniel disseram assim: gente, não tem nada para falar de mal desse menino. Que não era mais um menino, né? Agora já era um homem já. Não tem nada para falar de mal dele. Os inimigos tiveram que admitir, ele é fiel. Então, eles tiveram que fazer uma lei para... acho que eu passei aqui, não. Vamos lá. Eles tiveram que fazer uma lei contra a lei do seu Deus. Daniel 6, 6 e 7 agora. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas,
conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito. Todos concordaram? Você viu aqui a mentira contada aqui no começo? Todos os presidentes, mas tinha um presidente que nem sabia disso. Era Daniel, né? Mas todos os presidentes e prefeitos e sátrapas e conselheiros e governadores concordaram com que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles foram aqui e apelaram para o orgulho do rei, né? E o rei caiu na cilada. Ó, 30 dias todo mundo só vai orar para mim. Bem, o rei assinou o decreto, e quando um rei medo-persa assinava um decreto, o decreto ia ser cumprido de qualquer forma. Bem, o que foi que aconteceu? Daniel 6,10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Nós já vimos que Daniel estava orando para Jerusalém por causa da promessa de Jeremias 29, 10 a 14. Estava perto de terminar os 70 anos. Agora tem um outro aspecto nessa questão aqui que me chama muita atenção também. Porque Daniel preferia morrer a parar de orar. Você já parou para pensar nisso? Daniel preferia morrer a parar de orar. Você sabe que a oração, ela é um dos fundamentos da vida cristã. Eu não coloquei na tela, mas eu queria ler alguns textos com vocês sobre oração. Porque o exemplo de Daniel é um exemplo muito significativo. Vai comigo, por exemplo, para Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, e nós vamos ler a partir do versículo, só o versículo 12. Só o versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Diz assim, ó. Você está acompanhando aí de casa? Lucas 6,12. Naqueles dias, Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Aqui é Jesus Cristo, o Deus encarnado. João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E lá no versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus era o verbo, Jesus era o verbo encarnado, era o próprio Deus na terra, e Jesus passava a noite inteira orando. Né? Vamos lá para 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele diz, ele dá um conselho pequenininho para a gente, mas um conselho que é precioso. Vamos encontrar aqui Tessalonicenses, tem na sua Bíblia, eu também estava quase perdido aqui na minha Bíblia, mas 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, e no versículo, a partir do versículo 12, ele está dando conselhos para os irmãos. Aí, lá no versículo 25, ele diz assim, irmãos, orem também por nós. E o mesmo Paulo, aos Tessalonicenses, ele diz, orem sem cessar, no versículo 17. Você viu aí, ó? Estou em 1 aos Tessalonicenses 5, no 17 ele diz, orem sem cessar. No versículo 25 ele diz, irmãos, orem também por nós. Jesus falou várias vezes sobre oração. Tem parábolas de Jesus sobre oração. Lembra da parábola do vizinho que é insistente? Né? Que o vizinho, chegou um visitante, tarde da noite, o vizinho foi na casa do outro vizinho e disse assim, me dá pão. Chegou alguém na minha casa, aí o vizinho lá de dentro diz, não tem pão. E ele fica insistindo, e aí diz assim, não, eu vou dar logo porque ele está me incomodando. Isso acontece a mesma coisa com a viúva e o juiz. O que a Bíblia ensina, amigos, é que a oração ela é fundamental para a vida cristã. Não existe vida cristã sem oração. Por quê? Porque a vida cristã é relacionamento. E a oração é um fator de relacionamento.
Tem muita coisa a se falar sobre oração, a gente poderia se estender aqui. Mas oração não é contar para Deus simplesmente o que acontece na nossa vida, porque Ele sabe. Deus não precisa que a gente conte para Ele o que acontece na nossa vida, porque Ele já sabe. E por que Ele pede que a gente conte? Porque enquanto a gente conta, a gente aprofunda o relacionamento com Ele. Como é que a gente aprofunda o relacionamento com outro ser humano? Conversando. A oração não é para convencer a Deus a fazer coisas por nós. A oração não é um instrumento para encher a paciência de Deus a ponto de Ele dizer assim, eu vou fazer logo esse negócio por ti antes que você me encha a paciência. Não é para isso. A oração é relacionamento. Quanto mais você ora, mais intimidade você tem com Deus. E é uma via de mão dupla. Você ouve a Deus através da Bíblia, fala com Deus através da oração. Você ouve a Deus através da Bíblia, fala com Deus através da oração. E este relacionamento aprofunda o seu amor por Deus. Deus já ama você com todo o amor que Ele tem. Mas a questão é se nós amamos a Deus com todo o amor que nós temos. E a oração é um fator de relacionamento que aprofunda o nosso amor. Pastor, eu considero a oração uma forma de eu conhecer mais a Deus. Sim. Porque através da palavra eu me aproximo mais dele, né? Aham. Então eu tenho uma comunhão maior com ele e peço também o derramamento do Espírito Santo para que ele me ensine a obedecer Isso. a palavra, É isso mesmo. né? Porque a partir do momento que a gente começa a obedecer a palavra, tudo é mudado. É verdade. Tudo Tem é mudado. uma escritora que eu gosto muito, que ela usa uma metáfora, assim, ó, que a oração é como a musculação. Ela enrijece, ela tonifica os músculos espirituais. Quanto mais você ora, mais você tem o seu músculo espiritual tonificado. Quanto menos você ora, menos você tem o seu músculo tonificado. Essa mesma autora ela diz assim, a oração é tipo a respiração da alma. Então, um cristão que não ora vai morrer sem ar. Veja, a oração de Daniel ali, ela é uma oração, primeiro, que confia na promessa de Deus, porque ele está orando sobre a promessa de Jeremias 29. E segundo, é um homem que prefere morrer a parar de orar. E como é a sua vida de oração? Você já parou para pensar nisso? Quando foi que você gastou um tempo considerável, com calma, para contar para Deus as suas alegrias, as suas tristezas, seus sonhos, e entrar em contato com Ele e aprofundar a sua comunhão com Ele? Aqui fica uma lição já da história de Daniel capítulo 6. Mas não acaba por aqui, porque quando a gente voltar, a gente vai ver a fidelidade de Daniel, mesmo diante da morte. A gente volta já já. A gente vai perceber o quê? Jesus, no Evangelho de João, né, ele vai dizer, no mundo tereis aflições, e ele vai dar, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, e quando a gente olha para a vida de Daniel, a gente vai ver o quê? Ele sabia que a fidelidade dele levaria ele para a cova dos leões. Né? Porém, ele não estava preocupado com a consequência. Né? Ele não estava preocupado com a aflição que ele iria ter. A fidelidade do ser humano, Deus abençoa e honra. Porque Deus não é injusto. A justiça de Deus prevalece acima de qualquer outra coisa. Até porque o caráter dele está em jogo, né? Então, quando ele percebe a fidelidade, ele honra aquela fidelidade. E cadê a nossa fidelidade para com ele? Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil, oferecendo para você, já assim de cara nesse segundo bloco, o nosso guia de estudos especial dessa temporada, que é a revista Esperança, Profecias de Daniel. Amigos, aqui você vai encontrar, ou vocês vão encontrar, todo o conteúdo que eu estou falando aqui, ó. Deixa eu abrir aqui numa página aleatória. Vou abrir aqui nessa página, a página 30, que é do capítulo 9. Ó. Aqui tem o conteúdo da página 30, que é do capítulo 9. Que esse conteúdo é para você aprofundar o seu conhecimento no livro de Daniel. E tem muito mais. Ó. A revista é muito bonita. A Escola Bíblica da Novo Tempo tratou a revista com muito carinho. E o material é bom. Ela vai para sua casa, ela dura muito. Não vai se acabar logo, porque o papel também é bom. E tudo isso é feito com carinho para a gente enviar para sua casa sem cobrar nada. Tem um custo, né? Os Anjos da Esperança já pagaram. Obrigado a você que é Anjo da Esperança.
mas agora a gente quer enviar milhares dessas, milhares. É só você pedir. Pastor, e se 1 milhão de pessoas pedirem a revista? O nosso compromisso aqui é mandar 1 milhão de revistas. De onde vai vir o recurso? Deus vai mandar. Nunca faltou o recurso aqui na Novo Tempo, porque a gente tem os nossos Anjos da Esperança. Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp e pede. É seu único trabalho. 12982444449. Ou entra no site novotempo.com/escola bíblica, pede a sua revista e a gente vai enviar para a sua casa. Vamos lá. A gente já meditou aqui numa parte da história de Daniel. Agora vamos para a outra parte. Então, Daniel 6,13. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Você percebe que os caras estavam lá, de campana, né? Olhando quantas vezes Daniel está orando. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado. E essa palavra aqui é importante. Você lembra que Nabucodonosor ficou irado quando ele soube que os 3 não se ajoelharam? Aqui o rei ficou penalizado. Sabe por quê? Porque Daniel era amigo do rei. Daniel tinha conseguido o respeito do rei a ponto do rei ficar triste. Por quê? Porque ele sabia que ia jogar Daniel na cova dos leões. Então vamos lá. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. O rei tentou uma brecha na lei para tentar salvar Daniel, mas não conseguiu. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E aqui tem uma outra diferença com o texto paralelo lá do capítulo 3. Porque lá Nabucodonosor diz assim: olha, eu vou aquecer 7 vezes mais, e quem é o Deus que vai livrar vocês? Aqui o rei Dario diz assim: que o teu Deus te livre. Eu não posso fazer mais nada, mas vá lá para a cova dos leões. Bem, 6,17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. E foi colocado lá Daniel na cova dos leões. A gente não sabe bem o sentido dessa cova, assim. Se era uma cova na horizontal e colocaram a pedra aqui, ou se era uma cova que era um buraco, colocaram a pedra aqui. A impressão que o texto bíblico dá é que é como está essa imagem aqui, né? Um buraco onde se colocava uma pedra em cima. Mas a gente já tem comentaristas que falam de uma cova que é mais horizontal, outros mais vertical. Isso não importa muito, né? Pode falar. Pastor, aí a gente consegue compreender o quanto esse rei tinha uma fé em Deus, né? Uhum. Mesmo tendo a sua tradição politeísta e tudo mais, o quanto que ele acreditava que o Deus de Daniel iria livrá-lo da morte. Isso nos remete lá naquele centurião de Cafarnaum, né? Quando ele vai buscar Jesus, apresenta, né? Fala que tem um servo que está doente e tudo mais. Jesus fala: então vamos lá na sua casa. Ele: Senhor, eu não mereço. Eu sei que o Senhor tem autoridade. E basta uma palavra sua. Ou seja, nos dias de hoje, né, às vezes a gente vê quantas pessoas que às vezes não estão dentro da igreja e têm muita fé, né? Pessoas que às vezes estão fora do nosso rótulo, fala assim, porque às vezes as pessoas que estão dentro da igreja não teriam tanta fé igual esse rei teve. Falou assim: eu tenho certeza que o Deus que você serve continuamente te livrará. Então ele acreditou, ele jejuou. Então ele acreditou que o tempo todo Deus ia livrá-lo. Os persas tinham uma característica interessante que você me lembrou agora. Ao contrário dos babilônicos, os babilônicos tentavam apagar os deuses dos seus conquistados. Os persas, eles iam somando os deuses. Então, eles não apagavam a religião dos seus povos conquistados. Por isso que a volta dos judeus para Jerusalém acontece no governo dos persas, porque eles são um pouco mais abertos assim. E Dario desejou realmente que o Deus de Daniel livrasse ele, né? O que foi que aconteceu? Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Esse rei gostava mesmo de Daniel, né? Ele ficou a noite toda ali numa espécie de vigília, esperando o que ia acontecer com Daniel. Ele realmente tinha
alguma expectativa de que o Deus de Daniel livrasse Daniel daquela cova. 6, 19 e 20. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E aqui ele repete uma frase que ele disse anteriormente, que tu continuamente serves. Veja, a vida devocional de Daniel era pública. Inclusive o seu chefe sabia. Eu não tenho dúvida de que, à medida que Dario ia conhecendo a índole de Daniel, a formação espiritual de Daniel, ele confiava mais em Daniel. Ele confiava mais a ponto de dar para ele os cargos mais altos, né? Porque Dario sabia que Daniel servia continuamente a Deus. E agora vem a parte emocionante da história, né? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel passou a noite com os leões famintos, e a gente vai já ver que os leões estavam famintos, mas um anjo desceu, porque Daniel era inocente. De novo, gente, vejam aqui, lá no capítulo 3, o Senhor não livrou os 3 meninos da fornalha, livrou os 3 meninos na fornalha. Aqui, Deus não livra Daniel da cova dos leões. Deus livra Daniel na cova dos leões. Às vezes nós seremos, por causa da nossa fidelidade, nós seremos jogados em situações difíceis. E antes da gente reclamar, Senhor, eu fui fiel ao Senhor, por que o Senhor permite que eu passe por isso aqui que eu estou passando? Calma. Talvez Deus não queira te livrar daquela situação. Deus queira te livrar naquela situação. E o testemunho vai ser muito maior. Imagine o que o rei Dario ficou pensando do Deus de Daniel, né? Nós podemos especular que esse anjo fosse Gabriel? É possível? Ó, tem, no Antigo Testamento, você tem o anjo do Senhor sendo o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo pré-encarnado, e você tem o anjo do Senhor sendo Gabriel também, né? O anjo de Deus. Então, pode ser um dos dois. Pode ser tanto Cristo pré-encarnado quanto Gabriel. Né? E hoje nós ainda estamos sob a proteção dos anjos em determinadas situações? Sim, olha, o Salmo 37, abre aí, o Salmo 37 ou 34, vamos lá. Minha memória às vezes me trai, mas acho que é o 34. Salmo 34, 7. Isso, Salmo 34, 7. Olha aqui, ó. Tem uma promessa, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A Bíblia não tem uma referência ao anjo da guarda, como a gente ouve por aí, né? Não tem uma referência ao anjo da guarda. Mas tem uma referência de que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, sim, os anjos de Deus, eles estão atuando em nosso favor. A gente vê isso na Bíblia inteira, né? Já te dou a palavra. A gente vê os anjos de Deus, por exemplo, descendo para falar com Abraão antes de ir para Sodoma e Gomorra, lembram? Que eles conversam com Abraão. A gente vê o anjo do Senhor lá na prisão com Pedro, né? Inclusive Pedro estava na maior soneca, à beira da morte, e o anjo diz assim: acorda aí, Pedro, vamos lá sair da prisão. Então, os anjos de Deus, eles estão também a serviço da proteção dos seus fiéis, né? Pode falar. Não, em relação à questão que o senhor repetiu, Aham, que está escrito que continuamente serves, né? Aham, Que o rei falou, sim. o Deus a quem continuamente serves. E aí o senhor falou, ele servia a Deus de uma forma pública, Aham, que o chefe dele percebia, né? sim. E eu tive essa experiência também, quando eu trabalhava, Aham. que eu assistia, eu chegava um pouco antes de começar o trabalho e começava a assistir programa na televisão, programa de religião. Aham,
E aí, o meu chefe, por me ver sempre assistindo, ele me chamou e me constituiu, vamos dizer assim, representante para poder fazer um culto no Olha que coisa linda. trabalho, Que coisa linda. todos os dias, toda semana, uma vez por Aham. semana, 15 minutos, e eu fiz durante 10 anos. Coisa linda. Porque ele me viu, eu Aham. me lembrei disso agora, me viu vendo, né? Ele via que todo dia eu chegava cedo para ver o programa na televisão. Então, eu acho que isso realmente é muito importante. Quando você dá esse testemunho, você até não precisa falar nada. Só o fato de você estar fazendo isso, a pessoa já observa, né? E já tem uma visão diferente a seu respeito, né? E eu não tenho dúvida de que a empresa do seu chefe foi muito abençoada com essa visão dele, assim, de fazer um culto, de oferecer a Deus. É isso, a gente precisa cultuar publicamente também, né? Muito bem, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aí os inimigos da Bíblia dizem assim, não, aqueles leões não estavam com fome. Ele colocou na cova de leões que não atacavam. O texto bíblico nos ajuda com isso. Diz assim, ó, ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. É uma imagem forte, né? Mas você vê aqui que aqueles que queriam prejudicar o povo de Deus, Daniel, acabaram sendo prejudicados, né? E os leões estavam famintos. Antes deles chegarem no chão, os leões já deram conta de começar a sua refeição. Amigos, aí volta aqui para o rei Dario. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. E se ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Aqui tem algumas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês. Todas as vezes que houve um problema contra o povo de Deus em Daniel, e o povo de Deus foi fiel, houve uma pregação do evangelho em massa. Volta comigo um pouquinho. Daniel capítulo 2, quando Daniel decifra o sonho do rei, ele faz um decreto e espalha em todo o reino, dizendo assim, respeitem o Deus de Daniel. No capítulo 3, quando entra na fornalha, eles são livres da fornalha e tal. No final do capítulo, respeitem o Deus de Daniel. No capítulo 5, não tem decreto, mas no capítulo 6, de novo, quando vai para a cova dos leões, sai da cova dos leões, Deus livra, tem um decreto que vai para todo o reino. Vocês percebem que a fidelidade de 3 jovens, a fidelidade de um homem no capítulo 2, pregou o evangelho em todo o mundo conhecido de uma vez só. A fidelidade de 3 jovens no capítulo 3 pregou o evangelho em todo o mundo conhecido de maneira rápida. A fidelidade de um senhor no capítulo 6 pregou o evangelho em todo o império medo-persa, que era praticamente o mundo conhecido de uma vez só. Por que eu estou dizendo isso? Vai comigo para Mateus capítulo 24, versículo 14. Mateus 24, versículo 14. No sermão profético de Jesus, ele diz assim, ó, Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando é que o fim virá? Quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Aí a gente olha assim e diz assim, mas é um desafio muito grande. Como é que a gente vai pregar o evangelho em todo o mundo? Pode ser que Deus esteja esperando um fiel. Já pensou nisso? Com a mídia, o poder da mídia que nós temos, a história de um fiel pode espalhar o evangelho em todo o mundo rapidamente. Pode falar. Perfeito. E complementando, o ID é para todos os cristãos, né? Isso. Então, se a gente tem o privilégio de já conhecer um pouquinho, esse pouquinho já pode ser compartilhado. E a gente continua aprendendo sempre. Mesmo que a gente já tenha estudado a Bíblia toda, sempre tem que renovar o nosso conhecimento, né? Que a palavra se renova na nossa mente. Isso mesmo. E aí,
a gente precisa se manter fiel, gente. Nosso desafio é se manter fiel. E aí eu quero terminar aqui com um texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Olha o que Paulo escreve. Abre sua Bíblia aí, você de casa também. Abre sua Bíblia em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. As cartas de Paulo lá a Timóteo, lá no finalzinho da Bíblia já, capítulo 3, versículo 12. Paulo está treinando aqui o futuro pastor Timóteo, e ele diz assim para Timóteo: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esse texto aqui é um texto muito forte, mas é uma afirmação do apóstolo Paulo. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Amigos, a perseguição aos cristãos não é uma possibilidade assim, é uma certeza. Se você viver piedosamente em Cristo Jesus, você vai sofrer perseguição. O que eu faço quando eu sofro perseguição? Vou reclamar para Deus. Senhor, eu sou fiel ao Senhor, e o Senhor me deixa ser perseguido, eu não quero mais nada com o Senhor. É assim que a gente faz? Não. A gente olha para Daniel, a gente olha para Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente olha para Jesus, a gente olha para Pedro, para João. O que acontecia quando esses homens eram perseguidos? Eles se mantinham fiéis. O que acontece com os cristãos hoje que são meio Nutelas, né? A perseguição chegou e ele diz assim: não quero nada com esse Deus que deixou eu sofrer. Aí você olha para Paulo e Paulo diz assim: eu fui açoitado várias vezes. Eu fui perseguido, eu fui apedrejado, naufrágios, assaltos, preso. Aí ele diz assim: mas eu me ofereço como libação, porque eu estou terminando a minha carreira, eu cumpri a minha carreira, eu guardei a fé. E hoje eu estou sendo derramado como libação. Paulo diz assim: eu me oferto ao Senhor. Essa é a atitude de um cristão. Não é reclamar da perseguição, não é reclamar da prova, é se olhar para si e dizer assim: eu me ofereço como oferta para Deus. E nesse contexto, amigos, o nome de Deus é louvado e engrandecido através da vida de um cristão que é fiel. Não é fácil. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser masoquista e dizer assim: agora eu vou procurar alguém para me perseguir. Não, não precisa procurar. Se você for fiel a Deus, o texto diz, você vai ser perseguido. E quando a perseguição, ele se encarrega, né? E quando a perseguição chegar, seja fiel a Deus, para que Deus seja louvado a partir da sua vida perseguida. Pastor, você está me pedindo uma coisa muito difícil. Não, não sou eu que estou pedindo. É a palavra de Deus. É difícil para mim também. Eu não quero ser perseguido. Mas eu tenho uma decisão comigo. No dia que eu for perseguido por causa da palavra, por causa da minha fidelidade, eu quero louvar o nome de Deus, porque a profecia está se cumprindo na minha vida. E mais do que isso, eu gostaria muito de que em algum momento a minha vida servisse para salvar outras pessoas, como exemplo de salvação para outras pessoas. Você não quer isso também? Pastor, eu não consigo, eu não tenho forças. Eu também não tenho. Mas quem tem forças quer derramar essa força sobre nós. Se você se colocar diante de Deus, Ele te fará fiel, como Daniel foi. Fala com Ele sobre isso enquanto você ouve esse hino. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar.
pode alguém até duvidar. Eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentio ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. O apóstolo João, em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ele faz um chamado semelhante ao que nós vemos também na história de Daniel na cova dos leões. Ele diz assim, Daniel 2,10: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amigos, quem diz que a vida cristã é fácil, não conhece a vida cristã. Se tem, o C.S. Lewis dizia assim, se tem uma religião se você quer uma religião confortável, definitivamente essa não é o cristianismo. Porque o cristianismo convida você a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz e a fazer isso que o apóstolo João diz. Olha, se você vai sofrer, não tenha medo. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. Mas o convite é o seguinte: seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. O que Daniel tinha na perspectiva dele era que morrer na cova dos leões ou morrer de velho não fazia muita diferença. Por quê? Porque a recompensa que ele ia receber depois era muito maior do que isso. Essa é a perspectiva que a gente precisa ter. Eu vou perder isso agora para ser fiel a Deus? O que eu vou ganhar é muito maior. Você está me olhando dizendo, falar é fácil, pastor. Falar é fácil. Mas com Jesus, ser fiel também não se torna tão difícil. Porque com Jesus a gente ganha a força moral que Daniel tinha. Eu repito o que eu falei no programa, Daniel não era um super-homem, Daniel não era um anjo. Ele era só um homem que entregou a vida a Cristo e ganhou de Cristo o poder para ser fiel. Você também pode fazer isso. Vamos orar?
Senhor, muito obrigado pelo exemplo de Daniel. Um exemplo que nos desafia, Senhor. Mas nós queremos ser fiéis à Tua palavra, custe o que custar. Mesmo que isso custe, Senhor Deus, coisas que nós gostamos, coisas que nós acreditamos, mas se vão contra a Tua palavra, Senhor Deus, nos dá forças para sermos fiéis. Nós te pedimos isso, não porque nós tenhamos méritos ou força, mas pedimos isso pelos méritos e pela força de Jesus. Amém, Senhor.